Graça e paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar numa mensagem baseada na vida de Davi. É uma das passagens mais conhecidas sobre a vida de Davi, que é quando Davi vence o gigante Golias. E eu quero falar sobre isso, trazendo uma reflexão para nós a respeito dos gigantes que se levantam contra nós durante a nossa vida. Como a gente pode vencer esses gigantes? Como a gente pode prevalecer nessas lutas tão grandes contra esse inimigo tão grande que é Satanás e os seus demônios? Contra os problemas da vida, as perseguições e tribulações, às vezes tão grandes, que parecem impossíveis de serem vencidas. Como a gente pode prevalecer sobre tudo isso? E de antemão eu já deixo claro que eu vou falar muito sobre a questão dos inimigos da nossa fé, dos problemas, dos gigantes da vida. E não imagine nunca o gigante da sua vida como sendo uma pessoa. Não imagine o teu inimigo como sendo uma outra pessoa. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra as potestades, os principados, contra Satanás, contra os seus demônios. E contra os problemas da vida, as circunstâncias que vêm tentar destruir a nossa fé, acabar com os nossos sonhos, nos levar a desistir de Deus e de tudo aquilo que Deus tem para nós. Esses são os nossos inimigos. E muitas vezes nós mesmos somos nossos inimigos, quando não temos fé, quando somos incrédulos, quando não confiamos em Deus na nossa vida. Então nós vamos ler o capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Não vamos ler todo o capítulo, vamos ver alguns versículos. E o contexto aqui é o seguinte: o gigante Golias, um filisteu de uma altura bem considerável, bem grande para a época. Algumas traduções dizem que era 3 metros, outras dizem que era 2. Mas independente da altura ser 2 ou 3 metros ou algo entre isso, era uma altura considerável para a época. Era um homem que impunha medo, visivelmente. Ele era um guerreiro filisteu. E o que ele estava fazendo? Ele todos os dias, ele descia ao vale que estava entre os 2 montes, onde os exércitos dos filisteus e de Israel estavam acampados. Ele descia ao vale no meio e durante 40 dias ele ficou desafiando o exército de Israel, chamando alguém do exército de Israel para lutar contra ele. E quem vencesse, o vencedor, o exército do vencedor ia dominar sobre o outro. Os vencidos iam ser servos daquele que tivesse vencido a luta entre o campeão dos filisteus e o campeão dos israelitas. No versículo 9 do capítulo 17, o gigante filisteu falando assim: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Ele falando do guerreiro israelita que fosse lutar contra ele. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Olha o que ele estava dizendo. Afronto as tropas de Israel. Estou insultando com eles. Estou mexendo com eles. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só, espantaram-se e temeram muito. Então, quando Saul, que era o rei, todo Israel ouviram, ficaram morrendo de medo do filisteu, porque ele metia medo pela sua aparência física. Interessante que Saul era o rei, e Saul também era bem alto, porque a Bíblia diz que ele se sobressaía sobre os outros, dos ombros para cima. Saul tinha um porte imponente também, e era o rei de Israel. Seria a pessoa mais qualificada
para enfrentar o gigante filisteu. Mas Saul, junto com todo Israel, estava tremendo de medo. Estavam morrendo de medo do filisteu. Isso aqui ilustra uma coisa muito interessante que acontece hoje em dia. Que muitas vezes o líder cristão, um pastor de uma congregação, é uma pessoa covarde, é uma pessoa medrosa, é uma pessoa incrédula, que está liderando um povo de Deus, mas tem medo de encarar os desafios, tem medo de encarar os gigantes da vida, não tem fé que vai prevalecer em nome de Jesus, tem medo das situações, tem medo de encarar as impossibilidades, as dificuldades, porque no fundo não confia em Deus, não acredita em Deus, acha que vai ser derrotado, que não vai prevalecer. E aí a própria congregação anda no mesmo sentimento de temor, incredulidade e derrota, porque tem um líder covarde, incrédulo, que não crê em Deus, que não confia no Senhor para vencer as batalhas, vencer as guerras espirituais contra os demônios. E aí essa igreja se torna o quê? Uma igreja covarde, uma igreja tímida, medrosa, que não tem coragem de encarar o reino das trevas, não tem coragem de encarar Satanás, os seus demônios, de invadir as fortalezas do diabo para tirar as vidas que estão lá cativas, escravizadas. Igrejas assim são igrejas que preferem ficar entre as quatro paredes, cultuando a Deus, celebrando ao Senhor, com medo de encarar os desafios e as dificuldades da vida para prevalecer contra os inimigos. Muitas vezes por causa de um líder espiritual sem visão, incrédulo, medroso e covarde, como era Saul, que não tinha coragem de encarar o inimigo do povo de Deus que estava desafiando eles. E quantas vezes Satanás está desafiando o povo de Deus aí, afrontando o povo de Deus? Porque cada vez que Satanás escraviza a vida de alguém, cada vez que ele engana uma pessoa, que ele faz mal a uma comunidade, onde existe uma igreja que está inserida ali naquela comunidade, o diabo está afrontando o povo de Deus, está afrontando a Deus naquele lugar, e muitas vezes a igreja não tem coragem de ir contra Satanás porque tem medo. Tem medo, no fundo, vê ele como um gigante, não tem coragem de enfrentar, prefere se acovardar. E essa era a situação que estava o povo de Israel nesse momento, uma situação de covardia diante do inimigo do povo de Deus. Só que acontece uma coisa que vai mudar a história. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, embora fosse jovem, foi mandado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos, para também o exército de Israel e para ver como estavam as coisas. E Davi, quando chega lá, Davi toma conhecimento do que estava acontecendo. Então o versículo 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Vendo quem? O Golias, o filisteu, o gigante filisteu. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, essa declaração de Davi chama a nossa atenção, porque até o momento a gente vê uma postura covarde de medo do povo de Israel. Mas quando Davi chega, que olha a situação, fica sabendo do que está acontecendo, a atitude de Davi é totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos?
Nós devemos ter uma visão diferente das coisas. Nós devemos ter a visão de Deus. Enquanto as pessoas olham a situação difícil, os gigantes da vida, os nossos inimigos com medo, olham com covardia, você tem que olhar da maneira como Deus olha. Você tem que olhar com coragem, você tem que olhar com fé, você tem que olhar crendo no Deus que você serve, confiando no teu Deus, não vendo aquele gigante como se fosse maior do que Deus. Veja que Davi olhou de uma maneira diferente, ele olhou com fé, ele olhou com coragem, ele olhou sabendo que aquele gigante não era ninguém comparado com Deus e com os exércitos de Deus. Você vê que ele chama o gigante de incircunciso filisteu. O que ele estava querendo dizer? Esse homem não tem aliança com Deus. Quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Para afrontar Deus. Quem ele pensa que é para afrontar o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus que temos aliança com o Senhor. Esse homem não tem autoridade para fazer isso. É isso que Davi estava dizendo. Esse homem não tem como prevalecer contra nós, porque nós somos o povo de Deus. Esse homem não é de Deus. Então por que a gente vai ficar com medo aqui? Nós somos os exércitos do Deus vivo, ou seja, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus real, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo, Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas, soberano do universo. Nós somos o seu exército santo. Por que nós vamos temer o gigante? Por que nós vamos temer os inimigos? Era isso que Davi estava dizendo em outras palavras. Então hoje nós temos que ter a mesma postura. Quem são os problemas da vida para que a gente tenha medo desses problemas? Para que a gente perca a nossa fé diante dessas dificuldades? Que dificuldade, ou luta, ou sofrimento pode nos afastar da presença de Deus? Que tipo de problema pode nos destruir? Que tipo de dificuldade é tão grande para Deus que Deus não possa superar? Que tipo de aflição vai ser tão grande que vai arruinar com a nossa vida, impedir os planos de Deus de se realizarem, impedir-nos de sermos aquilo que Deus planejou para nós e de triunfarmos na nossa vida cristã? Que tipo de aflição pode produzir esse resultado? Nenhuma. Nenhuma aflição, nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, como diz Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus. E como diz na palavra de Deus, lá em Romanos também, se Deus não poupou nem o seu Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então, se Deus nos deu o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, se Deus nos deu a salvação em Cristo, será que Deus não vai nos dar todas as outras coisas que a gente precisa na vida? Então por que temer? Por que ter medo? Por que ter medo de Satanás? Quem é Satanás para prevalecer contra nós? Satanás é mais poderoso do que nós, sim. Ele é um anjo de Deus caído que tem poder, mas ele não tem aliança com Deus. Ele é um rebelde, se rebelou contra Deus, ele é inimigo de Deus. Jesus já o derrotou na cruz. Jesus já está triunfando sobre ele. Então, por que a gente vai temê-lo? Por que a gente vai ter medo do diabo, do que ele possa fazer ou deixar de fazer contra a nossa vida? Porque o diabo não tem poder de prevalecer contra nós. Quantas e quantas pessoas vivem com medo do diabo, com medo do que o diabo faz ou deixa de fazer, com medo do que o diabo esteja planejando contra a vida delas? Nós não temos que viver, andar com medo do diabo. O diabo não tem aliança com Deus, nós temos. O diabo não é povo de Deus. Nós, cristãos, que servimos ao Senhor e o adoramos em espírito e em verdade, temos uma aliança com o Senhor. Somos povo de Deus. Deus mora dentro de nós. Ele nos marcou com o seu espírito da promessa. Então por que a gente vai ter medo do diabo? Deixe que o diabo se levante como quiser, que ele ruja como um leão, deixe ele andar ao derredor, mas se nós estivermos com Deus, ele não pode prevalecer contra nós. Ele não pode impedir Deus de
realizar os planos dele na nossa vida, ele não pode impedir a igreja de avançar. Ele não pode impedir o evangelho de avançar. É como disse Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja de Jesus, irmão. Pare para entender quem você é. Você é a igreja de Jesus. Você foi feito para vencer a vitória da fé, da vida cristã. Você foi feito para prevalecer contra Satanás. Na luta espiritual contra ele, quem vence é a igreja. Algum cristão pode até ser abatido, atingido de alguma maneira, mas pode ter certeza que a obra de Deus, o evangelho, a igreja do Senhor na terra vai avançar, vai prevalecer sempre. E o plano que Deus tiver na sua vida individualmente vai acontecer. Pode ter certeza, o diabo não tem poder de impedir. Era essa fé que Davi manifestava diante do gigante e que a gente tem que ter também, que infelizmente às vezes a gente não tem. Então vamos ver agora aqui o versículo de número 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Então o povo ouviu as palavras de Davi, palavras de fé, de coragem, ficaram impactados com as palavras de Davi. Levaram Davi para falar com Saul, porque Davi estava se dispondo a ser um candidato para enfrentar o gigante. Então eles levaram Davi para falar com Saul. E Davi disse a Saul, versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha só o que Davi diz para Saul. Que ninguém fique com o coração desfalecido, ou seja, triste, abatido, desanimado. Eu vou pelejar contra esse filisteu. Eu vou lutar com ele. Veja a confiança de Davi. Eu não tenho medo dele. Eu vou lutar contra ele. E por que Davi tinha tanta confiança? Vamos continuar o texto aqui para a gente entender melhor. No versículo 33 diz assim: porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Veja só que palavras tristes saídas da boca de um rei. O rei de Israel, Saul, dizendo isso aqui para Davi. Davi, você não pode lutar contra ele. Tu és jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você não tem condições, Davi. Você não tem condições de vencer ele. Saul era o rei de Israel. Era o homem que tinha que ter visão espiritual. Era o homem que tinha que confiar em Deus, que devia inspirar confiança no povo, levar o povo a crer no Senhor. Mas Saul era o primeiro a desestimular as pessoas, a levar as pessoas a não confiarem em Deus, porque Saul só olhava o aspecto humano. Saul ele só olhava as coisas com uma visão humana. E por que Saul era assim? Porque Deus já tinha se afastado dele. Deus não era mais com ele. Deus já o tinha rejeitado. E ele não era mais um homem de Deus. Então ele olhava com um olhar carnal, humano. Então Saul, ele quando olhava, ele via apenas a impossibilidade física. Ele via apenas a dificuldade humana de vencer o gigante. Ele via apenas o problema e via o problema como sendo gigante, e parecia que Deus era muito pequeno diante dessa dificuldade. Era o que parecia. Ele não conseguia enxergar Deus, o poder de Deus na história. Por isso que ele tentou desestimular Davi. Muitas vezes é assim na nossa vida. Pessoas vão tentar te desestimular. Se prepare para isso. Porque você que tem visão de Deus, tem visão espiritual, tem fé, acredita em Deus, no poder de Deus, quando você manifestar essa fé, vai ter pessoas que vai dizer para você assim: meu irmão, saia dessa, isso não vai dar certo,
Desista disso, esse problema é impossível. Não tem condições de você sair dessa situação, está acabado para você. Esse projeto que você tem, esse sonho, isso aí não vai dar certo, isso aí é muito difícil. Isso aí é uma dificuldade muito grande. Você não vai conseguir fazer isso. Você não tem condições de fazer isso. Mas só que quando nós estamos com Deus, nós temos condições de fazer qualquer coisa sim. Nós podemos acreditar no impossível. Nós estando com Deus, nós sempre devemos acreditar na possibilidade do impossível. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema, porque Deus é um Deus que pode tudo. Saul não tinha essa visão mais. Mas por que Davi pensava diferente? Davi não se deixou abater pela visão carnal e humana de Saul. Davi era um homem de fé. Nada abalava a sua confiança em Deus. Por que a sua confiança em Deus não era abalada? Por que Davi não se abatia? Por que ele não arredava o pé? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o seu Deus, ele tinha experiência com Deus. Ele andava com Deus. Deus já tinha agido na vida dele. Deus já tinha agido através dele. Ele não era uma pessoa alienada de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. É o que ele vai falar aqui no versículo de número 34. Veja o que a palavra de Deus diz. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha só o que Davi relatou aqui. Davi já tinha tido experiência de vitória que Deus tinha dado na vida dele. Davi já tinha visto o agir de Deus através da vida dele. Deus já tinha se manifestado a ele. Ele já tinha confiado em Deus em situações difíceis e Deus o tinha ajudado. Deus o tinha livrado. Deus tinha usado a vida de Davi. Veja só, quando ele era pastor e cuidava de ovelhas, ele venceu um leão e um urso que se levantaram para comer as suas ovelhas. E Davi, usado por Deus, capacitado por Deus, ele conseguiu vencer esses animais. Ele já tinha visto o poder de Deus se manifestar na sua vida. Deus já tinha dado talentos para ele, Deus já tinha dado dons, capacidade para Davi. Davi sabia manusear a funda. Davi já tinha treinado muito. Com certeza Davi passou um bom tempo treinando de como acertar algo, usando uma funda. Porque ele precisava defender as suas ovelhas, ele tinha se aperfeiçoado nisso. E Deus o capacitou, Deus deu talento, habilidade para ele. E Davi não rejeitou o papel humano no processo. Deus o capacitou, Deus o habilitou e Davi com certeza treinou. Davi com certeza buscou se aperfeiçoar. E num momento de necessidade, Deus usou o talento de Davi. E Davi, provavelmente, o texto não diz, mas usando uma funda, atingiu o leão, atingiu o urso, feriu a eles, como diz aqui, e depois foi lá, pegou os animais feridos e terminou de matá-los, que era a mesma coisa que ele iria fazer depois com o gigante filisteu. Então Davi já tinha tido uma experiência com Deus. O que nós aprendemos com isso aqui? Deus, ele nos leva a ter lutas menores, a ter experiências com Ele, já nos preparando para algo maior na nossa vida. Às vezes nós passamos por lutas na vida e não entendemos o porquê que essas coisas acontecem conosco. Nós não entendemos o porquê dessas lutas na nossa vida. A gente fica se perguntando às vezes, Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Por que eu estou passando por essa aflição e essa dificuldade? Davi poderia ter lamentado, ter murmurado de Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor deixa esse urso, esse leão
vim perturbar as minhas ovelhas, eu sou teu servo. Por que o Senhor não tira eles daqui? Mas Deus permitiu a aflição para trabalhar na vida de Davi, para preparar Davi. E por que Deus queria preparar Davi? Porque Deus sabia que mais na frente Davi tinha um gigante para derrubar. E se Davi não estivesse preparado, se ele não tivesse sido treinado por Deus, capacitado pelo Senhor, Davi poderia fraquejar diante desse gigante no futuro. Mas Deus preparou ele no passado para aquela luta que viria na frente. É assim que Deus faz na nossa vida. Deus permite sofrimentos, Deus permite dificuldades e lutas, porque Deus está nos preparando para algo maior. Deus tem algo maior para entregar nas nossas mãos. E Deus nos prepara, no meio das batalhas, das experiências da vida, para que a gente cresça, amadureça, o conheça mais, desenvolva a nossa fé e intimidade com Ele, para que quando chegarem os momentos mais difíceis da vida, onde a gente vai enfrentar inimigos gigantes, a gente esteja preparado e possa dizer, como Davi, que a gente conhece Deus, que Deus já nos livrou no passado e agora vai nos livrar de novo, vai nos ajudar nessa dificuldade. Então Deus estava preparando Davi. E essa luta também que Davi estava passando com esse gigante era uma providência de Deus para levar Davi ao trono. Porque Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel e Saul já tinha sido rejeitado. Então, aquele momento foi providencial de Deus, porque Saul não quis ir lutar sendo rei. Mas Davi, que tinha sido preparado por Deus e era um homem segundo o coração de Deus, aceitou o desafio que o rei é que devia ter aceitado. Davi foi lá e Davi venceu o gigante. Por causa dessa vitória de Davi contra o gigante, Davi se aproximou mais da posição de rei de Israel, porque ele caiu na graça do povo, ele achou graça aos olhos do povo. É tanto que depois as pessoas ficaram cantando: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. O povo começou a amar Davi, começou a ver Davi como um grande guerreiro, como um referencial. E Davi não assumiu o trono ainda, mas o campo estava sendo preparado. A situação desse momento estava preparando tudo para que Davi pudesse ser levado a se tornar o rei de Israel. Essa vitória dele contra o filisteu foi um marco na história de Davi, que mudou a sua história. Às vezes nós pensamos que Deus está nos deixando passar por uma luta, por um sofrimento, enfrentar um inimigo, e achamos até que Deus está sendo ruim, que Deus vai acabar com a nossa vida, vai nos destruir. Mas é um grande engano, porque Deus, quando permite a gente enfrentar um gigante, uma grande luta, enfrentar o inimigo das nossas almas, Deus vê aquilo ali como uma oportunidade de nos abençoar, de nos fazer vencer, de aumentar a nossa fé, de nos amadurecer, de nos fazer prevalecer contra esses gigantes e nos preparar para nos levar a uma situação que Ele deseja nos levar. Aquela vitória naquele momento vai ser um trampolim para uma outra situação em que Deus deseja lhe colocar, algo que Deus deseja fazer na sua vida. Então não veja a luta como algo que Deus está colocando para atrapalhar a sua vida. Veja como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de Deus fazer algo maravilhoso e de ser glorificado através de você. Então Davi continua falando assim no versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Olha só a confiança de Davi. Eu matei um leão e um urso, mas vou matar esse gigante também, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha só o quanto vale ter uma experiência com Deus. Quando você passa por uma luta e Deus te dá a vitória, você passa a conhecer mais a Deus, você cresce na sua fé. Quando você chega numa luta posterior
maior do que aquela que você enfrentou antes. Você lembra da vitória que Deus te deu antes. E aí você diz: eu venci antes, Deus me ajudou, Ele me livrou daquela situação. Então eu conheço meu Deus, eu sei quem Ele é. Ele vai me livrar dessa situação também. Ele vai me ajudar nessa hora agora. Eu vou prevalecer sobre essa dificuldade do mesmo jeito que eu prevaleci no passado. Eu vou prevalecer agora também, porque Deus será comigo, assim como Ele foi comigo no passado. Então as lutas do passado nos levam a confiar em Deus para poder vencer as lutas do presente e do futuro. Nos levam a conhecer a Deus para que a nossa fé esteja bem firmada nele. Porque, meus irmãos, quando a gente conhece Deus, a nossa fé é aumentada. Porque você não tem fé, não confia em quem você não conhece. Se você não tiver experiências com Deus, não conhecer quem Deus é, como Ele age, no momento da luta você vai fraquejar, você vai ter medo, você não vai confiar, porque você não conhece Deus. Mas quando você o conhece, você confia, porque você sabe quem Ele é, porque você já experimentou o agir dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Era justamente o que não acontecia mais com Saul. Deus não era mais com Saul, mas Deus era com Davi. E isso aqui que Saul falou, ironicamente, foi a grande diferença entre Davi e Saul. Porque Saul não tinha Deus, Deus não era com Saul, mas Deus era com Davi. E isso é que fazia toda a diferença na história. É por isso que Davi prevaleceu. Agora veja o que acontece no versículo 38, que interessante. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se, chegando ao filisteu. Veja que detalhe interessante da história que nos é mostrado aqui. Saul quis colocar a sua armadura sobre Davi, e chegou a colocar a armadura sobre Davi, mas Davi não se sentiu nem um pouco à vontade, porque nunca tinha vestido uma armadura. Então Davi preferiu usar aquilo que ele conhecia, que era o seu cajado e a funda com as pedras. E Davi foi lutar com um gigante, usando dos recursos que ele tinha, com os quais Deus já tinha ensinado ele a lutar. Isso aqui nos traz um aprendizado muito grande, porque às vezes na vida nós queremos vencer as lutas e as dificuldades e os inimigos e os gigantes da vida usando armas que a gente não conhece, querendo usar as armas de outra pessoa. Como assim? Às vezes a gente quer ser igual a outra pessoa, quer ter os talentos de outra pessoa, quer ter os dons de outra pessoa, quer ter o chamado que outra pessoa tem. E às vezes a gente não valoriza aquilo que Deus tem feito em nós, aquilo que Deus tem nos dado. Você é especial para Deus, meu irmão. Você tem dons e talentos que Deus deu para você. A experiência que você tem é única. Você é um indivíduo único. Deus tem trabalhado na tua vida, te preparado de uma maneira toda especial para você vencer os gigantes da vida. Você não pode querer se comparar com ninguém. Você não pode querer ser como ninguém. Você tem que ser você mesmo. Você tem que usar da experiência que você tem com Deus. Você tem que usar os dons e talentos que Deus te deu, as armas espirituais que Deus confiou a você. Se você não foi chamado para pregar, você foi chamado para
usar dons de misericórdia, de ajuda, de liderança. Você não pode querer pregar, querer fazer o que você não foi chamado para fazer. Senão você não vai prevalecer, porque você vai estar usando armas, entre aspas, que não são as que Deus te deu. Você tem que usar os dons e talentos que Deus te deu. Quantas pessoas caem nesse erro no meio da igreja? Às vezes veem alguém que tem dons e talentos e se inspiram naquela pessoa ao ponto de quererem ser aquela pessoa. Querem ser igual àquela pessoa. Às vezes querem até falar igual àquela pessoa. Quantos pregadores não tem hoje em dia que falam igualzinho a um pregador que ele admira, em vez de serem eles mesmos? Então as pessoas querem ser outra pessoa, querem cantar igual a outra pessoa, querem ter os dons que outra pessoa tem e não vão conseguir prevalecer nas lutas da vida desse jeito. Você tem que ser você, seja quem você é, use aquilo que Deus te deu, use os dons que Deus te deu, a experiência que Deus deu a você. Trabalhe na área que Deus quer colocar você. Porque se você tiver usando os dons e talentos que Deus te deu, na área que Deus te chamou, se baseando na experiência não dos outros, mas na sua, tendo os outros como exemplo sim, mas vendo o que Deus fez na sua vida especialmente, o que Deus te ensinou. Com certeza, se você agir dessa maneira, você vai prevalecer nas lutas da vida, Deus vai dar vitória para você. Agora, se você quiser ser o outro, você não vai conseguir triunfar, porque o outro triunfa porque ele está vivendo conforme a vontade de Deus para a vida dele. Mas se você quiser ser ele, você não vai conseguir realizar o que ele realiza. E nem o que Deus te chamou, você tem que ser você para poder vencer as dificuldades da vida. Amém? Então que Deus ele nos ajude a olhar para nós mesmos e ver o que Deus tem feito na nossa vida. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Versículo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Veja só que interessante aqui essa passagem. Quando Davi chegou diante do filisteu gigante, o filisteu o desprezou. E diz o texto aqui que ele amaldiçoou pelos seus deuses a Davi. Quantas vezes pessoas não amaldiçoam outras, lançam maldições, têm inveja, querem derrubar alguém? E às vezes os cristãos se deixam levar por isso. Como assim? Quantos e quantos cristãos não vivem preocupados com inveja, com mal olhado, com os ataques do diabo? Se o diabo está planejando alguma coisa contra a vida dele ou não? Se alguém vai querer lhe derrubar ou não? Se alguém está querendo destruir a sua vida ou não? Se alguém lhe amaldiçoou? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você não sabe ainda, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Ninguém. Se Deus estendeu a mão para você e te abençoou, nenhuma maldição poderá cair sobre a tua vida. Enquanto você for um servo de Deus, debaixo da bênção do Senhor, nenhuma maldição estará sobre nós e ninguém tem poder de lançar maldição nenhuma sobre nós. Ninguém tem poder de fazer nada contra nós sem a permissão de Deus. O diabo não tem poder de tocar num fio de cabelo seu se Deus não permitir. Se alguém fizer alguma coisa contra você ou o inimigo te atacar de alguma maneira, pode ter certeza que foi porque Deus permitiu, para usar aquela situação
para o teu crescimento espiritual ou então para o engrandecimento do reino dele. Mas ninguém tem autoridade de nos amaldiçoar, de nos destruir, de passar por cima de Deus e atacar a nossa vida como se nós fôssemos ninguém. Nós somos filhos de Deus. Se somos cristãos verdadeiros, estamos debaixo da bênção do Senhor. Você não precisa ter medo de inveja, de mal olhado, de olho gordo, de agouro, de maldição, de macumba, de feitiçaria. Pare de viver uma vida preocupado com isso. Não se preocupe com o que fazem ou deixam de fazer, com o que falam ou deixam de falar contra você. Se Deus é contigo, meu irmão, quem poderá ir contra você? É como diz na palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor decidiu abençoar a tua vida, quem poderá te amaldiçoar? Ninguém. Ninguém. Pode ter certeza. Você vai estar guardado por Deus e tudo aquilo que é de Deus para você vai acontecer na hora certa. Não se importe com ninguém. Davi nem levou em conta a maldição que o filisteu lançou sobre ele. Davi nem se preocupou porque Golias amaldiçoou ele. Davi não se deixou intimidar. Veja só o que Davi fala agora para o filisteu. Você vai ver que ele não se intimidou de maneira nenhuma. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Agora sim, olha o que Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha só o que Davi disse para ele. Você vem contra mim com espada e com lança, com armas físicas, armas humanas, mas eu vou contra você em nome de Deus, do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo, que você tem afrontado. Em outras palavras, você está louco de afrontar Deus. Quem é você para afrontar Deus? Esse Deus que tu afrontou, esse Deus que você se levantou contra ele, eu estou indo contra ti em nome dele. Você vai ver agora quem é que vai prevalecer nessa luta. Se vai ser você ou eu. Você tem armas físicas, mas eu tenho Deus comigo. Eu tenho a autoridade de Deus comigo. Eu vou em nome do Senhor, ou seja, eu vou na autoridade e no poder de Deus. Eu estou revestido do Espírito. Eu estou cheio da presença de Deus. Você vai ver quem é que vai prevalecer. Se é você ou se é Deus através de mim. Era isso que Davi estava dizendo. Então, meu irmão, não se deixe intimidar por Satanás. Não se deixe intimidar pelas lutas da vida. Enfrente tudo de cabeça erguida. Porque você está indo em nome de Jesus. Você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós fomos enviados com uma missão neste mundo em nome de Jesus. A autoridade do Senhor está sobre a sua igreja. Você não precisa ter medo do diabo, nem ter medo das perseguições e dos sofrimentos da vida, porque Deus está contigo, o Senhor dos Exércitos está com você. Quem poderá te resistir? Quem poderá te vencer? Quem poderá triunfar contra você? Então a gente tem que entender que nós vamos vencer. Eu não estou querendo dizer aqui que você não pode sofrer uma prisão, alguém bater em você, lhe torturar, você ser morto. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, porque isso pode acontecer. Deus pode até permitir que isso aconteça na sua vida. Mas certamente, antes de tudo isso acontecer, Deus vai realizar através de você tudo o que Ele tem para fazer. E pode ter certeza que, embora um servo de Deus seja morto e preso, a igreja do Senhor
sempre vai prevalecer nessa terra. O evangelho sempre vai triunfar e vai continuar avançando até o último dia dessa era. Então Davi era um homem de fé e coragem, porque sabia que Deus estava com ele. Não tenha medo de Satanás, meu irmão, porque você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Veja o que Davi diz mais: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Em outras palavras, eu vou vencer você. E Deus vai ser glorificado através dessa vitória. Saiba que isso é que vai acontecer na sua vida também. Você vai vencer. E Deus ele vai ser glorificado e engrandecido através de você. Porque Deus nos chamou para que a gente glorificasse o seu nome nessa terra. Então não tenha medo. Deus vai usar você, você vai vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, mais uma vez, Davi afirma sua confiança aqui, de que o Senhor salva, não por meios humanos, mas Deus mostra o seu poder na batalha. Então você não precisa confiar em meios humanos, porque quando Deus está conosco, Deus nos faz prevalecer na batalha por meio do seu agir poderoso e sobrenatural. Deus ele é poderoso para intervir em qualquer situação de maneira sobrenatural e trazer uma reviravolta naquela situação e dar vitória à sua vida. Então nós vemos aqui no decorrer da história que Davi lutou contra o gigante. Davi, usando a sua funda, atirou uma pedra contra o filisteu, o derrubou, a pedra fez ele desmaiar, ele caiu no chão. Depois Davi foi lá, tomou a própria espada do filisteu e cortou a sua cabeça e o matou. E levou a sua cabeça como um prêmio para mostrar para Saul, para mostrar para o povo. E aí o povo de Israel foi, combateu contra os filisteus, venceram os filisteus naquele dia e o nome do Senhor foi glorificado. E Deus deu vitória a Davi, o seu servo, naquele dia. Então creia, meu irmão, que Deus, ele vai fazer você triunfar. Deus vai fazer você vencer. Pode o gigante ser enorme, pode o gigante ser impossível de ser derrotado aos olhos humanos, mas Deus pode fazer você prevalecer, assim como fez Davi prevalecer. Mas você tem que ter a mesma postura que Davi teve. Você tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé, de coragem, que confia em Deus, que acredita no Senhor, que vai na sua autoridade, que anda com Deus, em intimidade com Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, porque Davi não era qualquer um. Era um servo de Deus, um homem de Deus, cheio do Espírito, segundo o coração de Deus. É por isso que Davi tinha essa confiança também. Por isso que Davi tinha essa fé e essa coragem, porque ele andava com Deus, ele sabia quem era o seu Deus, ele o conhecia e ele andava com ele. Então você tem que ser da mesma maneira para você prevalecer contra os gigantes dessa vida. Então não se importe, qualquer que seja o gigante que se levantar contra você, qualquer que seja a situação difícil, ou a luta contra Satanás que você esteja travando, Deus pode te dar vitória. Deus pode fazer você prevalecer contra isso. Nós aqui nesse ministério, atualmente, nós estamos diante de um grande gigante, porque nós estamos começando essa obra, só eu e a minha família começamos essa obra. 100 pessoas, quase ninguém nos apoia,
talvez umas poucas pessoas oram por nós, mas ninguém veio de início se juntar a nós na trincheira de guerra, para guerrear junto conosco contra esse gigante que é Satanás, contra o qual nós estamos combatendo. Ninguém veio se juntar a nós nessa trincheira, guerrear conosco, ficar lado a lado conosco e dizer: irmãos, vamos somar forças com vocês, vamos ajudar vocês nessa obra. Nós começamos sozinhos. Agora, graças a Deus, tem uma família conosco, mas nós começamos sozinhos. E é tudo muito difícil, porque nós não temos dinheiro, nós não temos estrutura, nós não temos pessoas, nós não temos o apoio. Infelizmente, da maior parte da Igreja de Jesus não nos apoia. Às vezes as pessoas nos veem como rebeldes, como pessoas que estão fazendo a vontade de Satanás. Não nos olham como servos de Deus que estão fazendo a vontade do Senhor, querendo fazer o reino crescer. Então o apoio é pequeno. Humanamente falando, nós não temos condições, não temos armas, e o gigante é muito grande. O gigante é tudo que o diabo tem feito, é o próprio Satanás e tudo aquilo que ele tem feito nessa comunidade, e que nós estamos querendo vencê-lo, vencer a sua resistência, acabar com a sua obra na vida das pessoas que estão enganadas. Nós estamos indo na nossa dificuldade evangelizando, pregando o evangelho, mas eu sei que um dia esse gigante vai cair. Um dia pessoas se converterão, vidas serão salvas, pessoas estarão aqui adorando o Senhor também. Creio que essa obra vai crescer, o nome do Senhor será glorificado através dessa obra, porque ela não é minha, ela é de Deus. Eu tenho um sonho, eu vejo o impossível. Como Davi, eu creio no impossível. Eu creio que um dia Deus vai levantar muitas pessoas para estarem conosco aqui. Muitas vidas vão se converter. Vai haver muitas congregações saídas dessa obra. Muitos pastores vão sair daqui. Missionários. Nós temos o sonho de alcançar o sertão do Ceará, o sertão do Nordeste. Alcançar os povos perdidos, não alcançados. Em nome de Jesus, eu creio que um dia a gente vai enviar missionários, nós vamos alcançar pessoas em toda parte dessa terra. Você pode achar que eu sou louco, mas eu creio num Deus que pode fazer o impossível. Eu creio, mesmo a gente começando do nada, Deus pode fazer um grão de mostarda se tornar numa grande árvore, como diz na sua palavra. E eu creio que esse gigante, nós já estamos lutando contra ele, ele vai ser derrubado. Satanás, ele não vai prevalecer nesse bairro, na vida de muitas pessoas que estão aqui. Nós vamos, e aquelas ovelhas do Senhor que ainda não se manifestaram, mas que Deus já sabe quem são, virão, se converterão e um dia estarão aqui. Você tem que ser assim, meu irmão. Seja ousado, creia no impossível, acredite no seu sonho. Não no seu sonho propriamente, mas no sonho que Deus te deu. E vá, em nome do Senhor, lute contra esses gigantes da vida. Lute contra essa resistência de Satanás, escravizando as pessoas. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. As vidas estão se perdendo, as vidas estão sem Cristo, as vidas estão precisando de salvação. Deus quer contar com você. Pare de ser tão covarde, medroso, tímido, que só se preocupa com a sua vida, só se preocupa com o seu próprio bem-estar, quando tem pessoas morrendo na mão desse gigante, tem pessoas que estão perecendo, e você está assistindo tudo de camarote e não faz nada. Deus quer contar com você, Deus quer que você seja como um Davi, que vai lutar contra esse gigante, para que esse gigante não venha prevalecer. E para que as vidas que estão sendo escravizadas por esse gigante, que é Satanás, seus demônios, essas vidas sejam libertas. E o Senhor venha ser glorificado através da sua vida. Então, deixa Deus te usar. Acredita em Deus, tenha fé, tenha coragem. E vá em nome do Senhor dos Exércitos e alcance o impossível. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada
a vencer esses gigantes. Em nome de Jesus. Amém.